E é isso aí, meus queridos, voltei, paz seja contigo, você que chegou agora, paz seja convosco, você que está em família, e nós vamos entrar no tema agora muito importante, jovem nas mãos de Deus, e irmão Nathaniel, é com você. Amém, caríssimo pastor Medeiros, também saúdo a todos vocês com a paz, então Deus seja louvado e exaltado, então vamos que vamos, estamos aqui para aprender a santa palavra do nosso Deus, que possamos buscá-lo mais e mais e exaltá-lo. Então vamos que vamos, o tempo está correndo, 1 de João capítulo 2, versículo 12 a 17, irmão Nathaniel. Amém, então vamos que vamos aqui meditando na palavra do nosso Deus, então, para você aprender, graças ao Senhor nosso Deus, então vamos que vamos. Diz o seguinte: Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo, pois vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. E diz mais: não ameis o mundo, nem no que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém, amém. Texto muito edificante, texto bíblico que fala a respeito dos jovens. João estava afirmando: quem está em Cristo Jesus já venceu o maligno, né? Quem obedece à palavra do Senhor. Então a única coisa para um jovem ou para qualquer varão ou varoa, para qualquer homem ou mulher que obedece à palavra de Deus, seja jovem, criança, adulto, seja ancião, seja de qualquer idade, a única forma de vencer o maligno é obedecendo os mandamentos, os estatutos e santificando a vida cada dia. E para isso, para a pessoa fazer isso, não é fácil. É fácil, irmão Nathaniel? Não, pastor. Então, Jesus diz que para entrar no reino de Deus é por meio de força. A porta é estreita, mas aquele que persevera, aquele que é firme, com certeza vence. Não é, por exemplo, é difícil, mas a batalha é garantida quando nós estamos com o nosso Deus, porque é Deus quem sempre nos rege, nos dá força, e nós observamos as coisas do mundo que são atrativas, então principalmente para os jovens, e tem que se ter o cuidado porque tudo isso passa e todas essas coisas são coisas mesmo que vêm da própria carne, e aqueles que são de Deus, conforme está escrito, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. É isso aí, irmão Nathaniel, muito bem, que Deus continue abençoando, né, irmão Nathaniel, cada ouvinte Amém. Desta programação, e também o comentário do irmão Nathaniel, muito edificante, né? Então vamos ouvir um jovem aqui que foi segundo a vontade do eterno Deus. Qual era o proceder de José, filho de Jacó, irmão Nathaniel? Gênesis capítulo 37, versículo 2 a 10. Amém. Vamos que vamos aqui meditando na palavra do nosso Deus. Amém. Então diz aqui: esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com os seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai.
Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou-lhe fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiram mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando um feixe nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa do seu sonho e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e contou deste sonho a seus irmãos. Tive ainda um outro sonho, desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com essas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles prostrar-nos, rosto em terra diante da tua presença? Realmente, né, pareceu difícil ali, né, o povo, mesmo Jacó, não conheceu, né, não entendeu aquele sonho que José contou. Deus já tinha revelado para ele o futuro, o que ia acontecer, mas mesmo assim José também não entendia, né, o que significava aquilo ali. Só sabe que sonhou e contou a visão aos seus pais e foi repreendido por eles, né? De maneira nenhuma nós não vamos se prostrar diante de ti. Tu acha que por acaso vamos se drobar diante de ti? Então nós vemos aí a situação que o proceder de José era muito lindo diante de Deus. Ele pastoreava o rebanho do seu pai, ele vigiava, ele cuidava, recebeu uma túnica como presente, e tudo isso aí foi, aos olhos dos irmãos dele, uma afronta, né? Porque eles deveria ser aquela túnica para o mais velho, primogênito. Então tudo isso aí foi algo que não compreenderam ali. Muitas coisas acontecem hoje na vida de um jovem e às vezes fica sem entendimento. Mas hoje temos a Escritura Sagrada como instrução. Na época não tinha nada escrito ali para eles, né? Era somente a instrução que Deus dava através dos patriarcas. E ia de conversa em conversa, falava ali da palavra. Hoje nós temos a Escritura escrita, a Bíblia escrita em papel, e temos as instruções do que aconteceu e como Deus usa a pessoa, né? Deus já começou a usar José desde cedo, e José também ainda não estava compreendendo, mas vamos compreender mais. Por que José foi levado ao Egito, irmão Nathaniel? Vamos lá. Gênesis capítulo 39, versículo 1 e 2. Amém, então vamos que vamos, diz o seguinte, amém, vou ler aqui na versão Bíblia Sagrada. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 45, versículo 4 a 8. Amém, então vamos que vamos aqui continuando com a leitura, glória a Deus, amém. Vou aqui na versão KJA, então King James atualizado, diz o seguinte: então disse José a seus irmãos, aproximai-vos de mim, e eles se aproximaram, e esclareceu: eu sou José, vosso irmão, que vendeste para o Egito.
Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não foste vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Aba, pai do faraó, seu vizinho e administrador de todo o Egito. É isso aí, meus irmãos. Veja por que José foi levado ao Egito, né? José foi levado para o Egito porque Deus tinha um propósito, né? De salvar o seu povo da fome. José só foi compreender até aí. No capítulo 39 diz que ele foi vendido, né? Passaram ali um grupo de ismaelitas e eles venderam José. E José foi levado, né? Ali foi parar na casa de Potifar, ao ser comprado ali pelo egípcio, o general de Faraó. Ele era um homem muito rico. E também, analisando a história de José, quem conhece a história de José sabe que José passou por várias provações, mas graças a Deus ele permaneceu firme. Firme porque Deus estava com ele. Para Deus continuar com a gente, com homem ou com jovem, seja qualquer pessoa, tem que proceder de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, vamos mais para frente agora. Outra pergunta: o que fez uma menina para a glória de Deus no tempo do profeta Eliseu? O que essa menina fez? Segundo os Reis 5, 1-3. Aí está mostrando como os jovens eram usados nas mãos de Deus, né? De que forma e por quê? Amém. De fato, caríssimo pastor Medeiro, vamos entendendo a palavra do Senhor. Amém. Então, vamos aprendendo. Diz aqui o seguinte: Naamã, chefe do exército do rei Aram da Síria, ele era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contratou uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação com seu senhor. Assim falou a menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai depressa com esta carta de apelo ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. 9 e 10. Amém. Dando a continuidade, 9 e 10, vamos que vamos. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este mandou o mensageiro dizer-lhe: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. 14-19. Amém. Vai aqui, continuando com a história. Então Naamã esqueceu, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Em seguida retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Rogo-te, pois, que receba um presente de teu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro por Javé, o nome do Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitarei. Naamã ainda insistiu com ele para que recebesse um presente, mas ele se recusou a receber qualquer gratificação. Então Naamã pediu:
Permita ao menos que este teu servo leve 2 molas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocausto em sacrifício a outros deuses, senão a Javé, o Senhor. Contudo, eu rogo a Javé que me perdoe por uma única atitude, quando eu tiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade, e por isso tenho que me ajoelhar ali também, que o Senhor perdoe teu servo por isso. Ao que ele respondeu a Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Amém, viu? Ele era um homem muito sincero, né? O Naamã. Ele foi servir o rei ali da Síria, ele era muito fiel ali, o rei também, e se converteu ali, né? Ele se converteu, mas como o seu senhor adorava Dagon, aos reis, ao deus deles, ele era velho, né? E ele tinha que acompanhar o seu senhor ali para aquele sacrifício. Mas ele pediu que Deus tivesse misericórdia dele, e Eliseu confirmou, né? Se fosse outro, não, Deus não vai estar lá com você, não. Vá, você está condenado. Não, era um servo de Deus, né? Um profeta, e viu a sinceridade ali daquele homem quando foi curado. E por meio de que ele foi curado? De uma menina, né? Que foi levado ali como escrava. E ela permaneceu fiel ao seu Deus, né? Crendo no Deus de Israel, crendo ali que havia, né, um profeta que era muito amado por Deus, amado por muita gente. Era um profeta que tinha nome, né? Nome de homem de Deus, e sabia que Deus ouvia ele. E sabia que se ele fosse, né, morasse lá, Eliseu poderia curar ele. E esse homem creu, porque a doença de lepra era uma doença que não tinha cura, a pessoa morria mesmo. Então foi um milagre que ele recebeu ali. Então, irmãos, aonde você estiver, meu jovem, não se desvie da presença de Deus. Veja essas pessoas que está falando aqui, eles estavam em lugares que adoravam a outros deuses, mas a sua fé permanecia intacta. Louvado seja Deus. Que você, jovem da Igreja de Deus, seja assim também. Não venha se desviar por motivo de qualquer coisa que esse mundo oferece. Mesmo nós estando nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Não é isso mesmo, irmão Nathaniel? Amém, de fato, pastor Medeiro, conforme Jesus, ele mesmo disse, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E Jesus, estando nessa terra, diz que meu reino não é deste mundo, porque o reino é o quê? O reino é de Deus, o reino ele vem dos céus, mas ele será instaurado nessa abençoada terra, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então nós temos que ter fé. É muito importante o jovem ele ter essa postura de amadurecimento, de servir a Deus, porque observamos as pessoas caem na ilusão para depois refletir que as coisas do mundo são banais, são coisas mesmo sem nenhum prestam, e bom é a gente ter um compromisso sério para com Deus, ter um amadurecimento em sua obra e assim seguir a Ele. Então a gente ter um compromisso é muito importante, e isso reflete também em outras áreas da nossa vida, na qual o compromisso maior é com Deus, e nós passamos também a ter compromisso com outras coisas. Aleluia. Amém. Vamos que vamos, o tempo está correndo. Vamos ver outro exemplo de outro jovem aqui. Desde quando o profeta Samuel ministrava perante o Senhor, irmão Nathaniel? Samuel 2:18 e depois Samuel 3, de 1 a 10. Amém. Então vamos que vamos. Aleluia. Então diz o seguinte para nossa reflexão. Aleluia. Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Amém. Então 3, 1 a 10. Isso. Então vamos que vamos seguir nessa carreira.
Diz: mas Samuel ainda era menino, mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente Javé falava aos seus servos e as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Samuel dormia na tenda sagrada de Javé, onde ficava a arca da aliança, e a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Javé, o Senhor, chamou o menino: Samuel, Samuel, ao que ele respondeu: eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli replicou: eu não te chamei, volta-te e deita-te. E Samuel foi e se deitou. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele se levantou, foi até Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, filho meu, volta e deita-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até ali e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que Javé estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: vai, deita-te. E se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel, ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Amém. Amém. Veja desde que idade, né, Deus começou a falar com Samuel, porque ele já administrava ali, né, já usava uma túnica, já administrava como sacerdote, ele ajudando os sacerdotes diante do Senhor, e era um menino fiel. Então, irmãos, veja bem, desde quando um jovem deve ser abençoado? Desde quando ele é interessado pela palavra de Deus. Quando o jovem é interessado pela palavra de Deus, já começa de criança, né, irmão Nathaniel? Amém. De fato, pastor Medeiro, então algo surpreendente. Que observa que algumas pessoas mesmo que de criança já têm uma vocação boa e crescem e continua. São poucas pessoas que realmente têm isso. Isso aí, é poucos jovens, poucas crianças que querem se dedicar a Deus, né? Porque o mundo atrai muito a atenção deles. Então, assim, a pessoa para servir a Deus é algo precioso, é uma coisa boa. E a maioria dos jovens que nascem na igreja de Deus, das crianças, e quando chega jovem se desvia, né? É como sempre a gente está preocupado hoje com o jovem, os líderes de cada congregação devem se preocupar, né? Criar projeto para manter essas crianças, que os varões, os obreiros que trabalham aí, trabalhar com essas crianças para manter, né, na fé. Pessoas têm que estar ali cheio do poder de Deus, tem que se dedicar à palavra de Deus. E os pais os mais influentes de manter um jovem na igreja, os pais. Mesmo que tenha ajuda na igreja, mesmo que o pastor seja um influente, assim, se tenha obreiro influente, mas o mais influente na vida de uma criança é os pais, tá? O pai tem que dar exemplo para esses filhos, a mãe tem que dar exemplo para as filhas e ser amiga das filhas, dos filhos, para que eles cresçam ali, né, na presença do Senhor, e quando ele crescer não venha se desviar dos caminhos do eterno Deus. Então é fácil? Não é. É mais difícil para aqueles que são de outra religião, que um jovem se decide servir a Deus. Esse é o mais difícil ainda, porque vem as provações, não tem apoio às vezes da família, não tem apoio dos pais, porque acha que a religião deles são a verdadeira, e a pessoa vai contra todos os princípios ali daquela criação, daquele povo, daquela religião, e aí é o mais difícil ainda no mundo que nós vivemos.
Por isso, irmãos, que é nessa hora que os pastores, líderes, os irmãos, obreiros que trabalham na igreja devem ter sabedoria, né, para manter esse jovem ocupado, manter esse jovem cada vez mais empenhado na obra de Deus. E hoje, irmão, não é só ir para a igreja não, né, irmão Nathaniel? Porque às vezes nós adultos tá satisfeitos de ir para a igreja, para o templo, louvar a Deus, mas criança, adolescente já tem outro pensamento. É isso mesmo, irmão Nathaniel? Você tinha outros pensamentos ou não? Então, caríssimo pastor Medeiros, a gente observa que é mais velho, é mais tranquilo nas coisas, ou seja, congregar e para a congregação, então já está satisfeito. Mas o jovem, ele é mais dinâmico, gosta de se movimentar mais. Então, diante disso, nós observamos que é bom a igreja fazer os eventos, nós observamos ter as confraternizações, muitas pessoas se reúnem, aí tem a viagem, tem a ida. Então, a ida na Topic ou no ônibus, e a pessoa vai, conversa ali, troca ideias, ou algum passeio mesmo que seja da igreja, seja com algumas pessoas. Então é algo muito bom, e esses eventos mesmo para os jovens se enturmarem mais, se engajarem. E também um jovem tem um compromisso, uma atividade dentro da congregação, então muito importante. Tem aqueles que aprendem música, gostam muito, se desenvolvem. Tem aqueles que focam na palavra e dessa forma vão estudar as escrituras. Então o jovem tem que ter atividade e tem que estar dessa forma envolvidos para vencer as adversidades com união no nome santo de Jesus. Amém. Como o tempo está bem já adiantado, né? Tá o tempo aqui do programa, vou só citar alguns jovens que venceu, como Davi, foi escolhido jovem ainda, né? Era o pastor de ovelha, foi escolhido rei aí, como rei ungido, né? Para o futuro. E porque ele era um jovem empenhado na presença de Deus. Outro jovem também, Jeremias, né? Capítulo 1, versículo 1 e 12, mostra também, e o 18, que ele era um jovem também dedicado e foi escolhido por Deus ainda muito jovem para levar e profetizar a mensagem ali em Israel. Outros jovens também muito dedicado, Daniel, né? Daniel e aqueles 3 jovens, Sedraque, Mesaque e Abednego. Quem conhece a história desse jovem? É uma história muito mesmo edificante, uma história muito que traz para nós hoje uma edificação para os jovens que realmente estão passando por luta, dificuldade. Outros jovens também que Deus usou na época de Paulo. Quem é que Deus usou? Quem que está? Por que Deus usou essas jovens? Vamos ver aqui a palavra do Senhor, que diz que essas jovens foram usadas por Deus. Diz assim: quem Deus usou para livrar o apóstolo Paulo das ciladas dos judeus. Atos capítulo 23, versículo 16 a 22. Vamos ver quem Deus usou na época, né, para avisar Paulo quem era, se foi homem, se foi mulher, se foi profeta. Vamos ver aqui. Amém. Então vamos que vamos agora mesmo. Aqui diz: depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressa, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando. Atos 23, versículo 16 a 22. Atos 23, 16 a 22. Isso, a profecia, né? Ver quem Deus usou como profeta. Amém. Então, agora sim, então diz: porém, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama, dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, rogou-lhe: leva este rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar-lhe.
Tomando-o, pois, conduziu ao comandante e lhe declarou: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço, que tem algo importante a revelar-te. Então o comandante tomou o jovem pela mão e, levando-o à parte, indagou-lhe: o que tens para dizer? Ao que ele revelou: os judeus combinaram suscitar-te que amanhã ordenes a Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixe persuadir por eles, porquanto há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que tire a vida dele. Agora, pois, estão prontos, apenas aguardando a tua palavra de consentimento. Então o comandante mandou o rapaz sair, ordenando-lhe que a ninguém contasse que lhe havia revelado aquilo. Amém. Outros jovens aí dedicado a Deus, né, ficou aí comovido, né, quando ouviu alguém planejar a morte de Paulo, que era tio dele. Ele foi até lá falar com os guardas, com o centurião, o chefe da guarda, para que não caísse na cilada dos judeus, porque eles queriam matar Paulo de qualquer jeito, e falou a forma que eles estavam planejando. É isso que nós tem que agir, meu irmão. Outra coisa, quantas consagração ministerial que é dita sobre um jovem? 1 Timóteo 4,12. Vamos lá, irmão Nathaniel, o tempo está correndo. Com certeza, pastor Medeiros. Então vamos que vamos observar esse jovem chamado Timóteo. Amém. Então diz aqui o seguinte: ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Pronto, Paulo deu um conselho aí para Timóteo, que o jovem deve se comportar, né, fiel na palavra, santo, irrepreensível. É para todos nós hoje. Você que está ouvindo a palavra de Deus, espero que ela tenha servido para você. Que Deus abençoe até a próxima programação, e vamos para o comentário, irmão Nathaniel. Amém, com certeza, caríssimo pastor. Vamos que vamos.